Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. O cristão pode ter arma? O cristão pode ser armamentista? Eu vou mostrar aqui na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que o cristão deve sim ser armamentista e ter armas. Como eu vou trazer aqui ensino para a formação de consciência boa e verdadeira, considere, portanto, compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, grupos de Zap, de Face. Ah, mas você vai falar de assunto polêmico. Não, eu não vou falar de assunto polêmico. São eles que ensinam que o mar é amarelo. Eu vou ensinar o que está na Bíblia. Como eu tenho o propósito de começar os vídeos do canal fazendo oração, eu quero orar neste momento. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo eu oro. Peço que o Senhor abençoe o povo brasileiro, que o Senhor abençoe os cristãos. Que o Senhor traga ensino verdadeiro para que as pessoas, os cristãos, a população possa entender que o armamento civil é coisa de Deus. Está na palavra do Senhor, é orientação divina. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. O século XX foi marcado pelo avanço, um grande avanço do esquerdismo no mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. O esquerdismo é a grande idolatria dos seres humanos. E essa idolatria, claro, está na igreja. Esta idolatria é o grande ídolo da casa de Deus. Está sendo adorado e os cristãos o adoram e muitos deles nem sabem. Você que foi educado com essa filosofia educacional de Paulo Freire, você é um esquerdista. Você que esteve presente na escola dentro deste período dos últimos 40 anos, você é um esquerdista. Você que assiste os canais abertos de televisão, a Globo, você que assiste os jornais, você que assiste o Jornal Nacional, o Fantástico, você é um esquerdista. Você que assiste filmes americanos, você é um esquerdista. O esquerdismo adentrou de mansinho, tomou conta de todas as áreas da sociedade, da vida da população e tomou conta também da consciência. As pessoas pensam de forma esquerdista. O esquerdismo, além de ser um grande ídolo, é também uma visão de mundo, é uma mentalidade de mundo. Tem implicações da doutrina desarmamentista na vida das pessoas, na vida da sua família, dos seus filhos. Ela tem formado homens covardes. E eu vou mostrar aqui que a palavra de Deus ensina os homens a serem corajosos, destemidos. Vou mostrar isso aqui dentro da palavra de Deus. Meus amigos, eu vou iniciar aqui com Gênesis, capítulo 1. Deus cria o ser humano com direitos sagrados, 3 direitos sagrados: direito à vida, à liberdade e à propriedade. E vamos para o versículo de número 26. Versículo 26 em diante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nesse versículo 26 está o princípio do direito à liberdade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine. Deus criou o ser humano para dominar sobre as coisas, sobre o restante dos animais, sobre a terra, e não dominar sobre os outros. Domínio e opressão é coisa de ditador, e busca dominar sobre a vida das pessoas e sobre a mentalidade, a mente das pessoas. Eles não se conformam em dominar somente a pessoa, mas a mente dela.
E Deus cria o ser humano com direito sagrado à liberdade. O ser humano foi criado por Deus e Deus o incutiu como princípio básico esse direito à liberdade. E o verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Bem no início do versículo 28, direito à vida, como Deus disse, frutificai e multiplicai-vos. Aqui está incutido no ser humano o direito à vida, à multiplicação, à proliferação. Que ninguém atente contra a vida humana, a não ser contra a vida do delinquente malfeitor, como se vê no restante da Bíblia. É a preservação da vida para a proliferação, a frutificação e a multiplicação. E no verso 20, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, se-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Aqui no verso 30, está o princípio, a propriedade. Deus deu a terra, Deus deu os bens da terra como propriedade para os seres humanos, para as pessoas. Não deu para o Estado, não deu para algumas pessoas representantes do Estado, não. Deus deu a terra e tudo que nela há, os bens e a riqueza da terra, para os seres humanos, para a propriedade dos seres humanos. E termina o versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então, meus amigos, aqui está o princípio do direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Eu apresentei esse texto aqui de Gênesis, bem no início da criação, para mostrar os direitos sagrados incutidos por Deus, o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Agora vamos para a questão do armamento. O cristão pode ter armas. Vamos começar aqui com Gênesis 14. Gênesis 14 é a história de Abraão. Faz parte da história de Abraão. A história de Abraão começa no capítulo 12. Aqui no capítulo 14, o sobrinho de Abraão, chamado Ló, morava em Sodoma. 4 reis empreenderam guerra contra a Sodoma, e aconteceu nos dias de Anafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Cardolaomé, rei de Elão, e Tildal, rei de Goim. Estes fizeram guerra contra Bera, que era rei de Sodoma. Então, esses 4 reis empreenderam juntos e foram guerrear contra Sodoma. E nesta guerra, levaram Ló, sobrinho de Abraão, a família de Ló e todos os bens que ele possuía. E no verso 14, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, na verdade, aqui é chamado de irmão, mas era sobrinho dele. Então, o que Abraão fez? Armou os seus criados,
colocou arma nas mãos dos seus criados, dos seus empregados, nascidos em sua casa. Quantos? 318 empregados de Abraão. Ele armou todos eles e os perseguiu até Dan. Perseguiram os 4 reis. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Hobá, que fica à esquerda de Damasco. Abraão, com seus 318 homens armados, foram ao encontro destes 4 reis, que haviam levado prisioneiro o seu sobrinho Ló e todos os da sua casa e os seus bens, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo de Sodoma. E aqui o verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, como o escritor aos Hebreus descreve lá na frente, muito tempo depois, o descreve dizendo que ele não tinha nem origem, nem início de dias, nem fins de dias. Esse Melquisedeque aqui, sacerdote do Deus Altíssimo, vem ao encontro de Abraão quando Abraão está voltando da guerra, vitorioso, trazendo Ló, a sua família e os seus bens. E esse sacerdote do Deus Altíssimo, então, alimenta, dá pão e vinho para Abraão. E faz o seguinte: e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. O sacerdote do Deus Altíssimo abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então, meus amigos, como é que Abraão poderia ir à guerra levando flores? Abraão se encheu de coragem, convocou aqueles que estavam à sua disposição, que estavam debaixo da sua autoridade, convocou e disse: vou armar vocês e nós vamos à guerra. Nós vamos à guerra. E a guerra é quando acontece a luta entre dois povos armados. Quando apenas um povo está armado, isso é genocídio. Agora, dois povos armados fazem guerra. E Abraão foi guerrear contra aqueles 4 governantes, e ele foi armado. Ele não foi dizendo: olha, em nome do Deus Altíssimo, a quem eu sirvo, eu vim aqui pedir que vocês liberem o meu sobrinho Ló, a sua família e os seus bens. Olha só, eu estou aqui em paz, eu estou aqui para pedir que... Não, ele foi armado. E de noite ele fez guerra e ganhou aquela guerra. Tá certo? E o Melquisedeque aqui, sacerdote do Deus Altíssimo. E nós vemos aqui o sacerdote do Deus Altíssimo, ó, batendo palma, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Homem de coragem, homem de fibra, foi à guerra, foi à luta. Ele não era covarde, Abraão não era covarde. E os cristãos precisam aprender com Abraão a não serem covardes.
E o desarmamentismo é o argumento dos covardes. O desarmamentismo tem formado homens covardes, cristãos covardes. E a aprovação de Deus? Deus desaprovou aqui Abraão? Deus não mandou o seu sacerdote. Mandou o seu sacerdote falar com Abraão e dizer: isso aí, Abraão, é isso mesmo, parabéns. Você é um homem corajoso. Eu aprovo o que você fez. Eu quero que seja assim. Eu quero que aqueles que me pertencem sejam assim, corajosos, e se armem para a guerra. Ah, mas nós vivemos dias que não, a guerra não é assim. Ah, então Deus mudou. Deus mudou. Naqueles dias combater os malfeitores, os delinquentes, os homens maus, defender com a arma era válido, e hoje, nos dias de hoje, defender homens malignos, homens maus, delinquentes, é com flores. Então Deus mudou? Não, Deus não mudou. Na minha Bíblia, na palavra de Deus, a qual eu leio e medito, Deus é o mesmo, continua o mesmo. Nos dias de Abraão, se defender armado contra os delinquentes, os homens maus, que imprimiam terror e subjugo e opressão sobre as pessoas, era necessário que as pessoas, o povo estivesse armado para se defender. Hoje também, Deus não mudou. E as pessoas, mas com esse instinto de poder e opressão e dominar sobre os outros, continuam nos dias de hoje. Então, o armamentismo valeu para Abraão e não vale para a igreja, por quê? Pense nisto. Vamos para o próximo texto da palavra do Senhor. Em Êxodo, capítulo 22, versículo 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Aqui já está falando do malfeitor, do ladrão, daquele que rouba, que assalta, que subtrai o que lhe pertence. Se o ladrão for achado roubando, versículo 2, e for ferido e morrer, a pessoa que o feriu não será culpado de sangue. Alguém entrou na sua casa para roubar, e aí você o abateu e ele morreu. Você não será culpado de sangue. E no verso 3 diz o seguinte: se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Está dizendo que, se isso acontecer de dia, entrou na sua casa ou na sua propriedade para roubar, e isso aconteceu de dia, então o dono da casa, o dono da propriedade, será culpado, pelo sangue, se abater o ladrão. Está dizendo aqui que de noite, que de dia não pode abater? É isso que está dizendo? Que, bem, de noite pode matar o ladrão, o dono da propriedade, o dono da casa, matou o ladrão que estava assaltando a sua propriedade, seus bens, tranquilo, não será culpado de sangue. Mas, de dia, não pode, ele será culpado de sangue. É isso que está dizendo? De dia, de noite pode, de dia não pode? Não é isto. O que está dizendo aqui é o seguinte, meus amigos.
A questão aqui é, está imprimindo ameaça à vida do dono da casa, do dono da propriedade e dos seus familiares? A questão aqui é, está em risco a vida das pessoas da casa e da propriedade? É disso que o texto está falando. Em outras palavras, na linguagem aqui de noite, de dia, mas é isso que está dizendo. Bem, de noite já está muito claro, de noite não dá para ver. Então, via das dúvidas, o ladrão é abatido, tranquilo. O dono da casa, o dono da propriedade não sabe se o ladrão está armado ou não e vai intentar contra a vida das pessoas da casa. Então, ele abateu, tranquilo, ele não vai ser culpado. Se o ladrão estava armado ou desarmado, não vai ser culpado. Agora, de dia, o proprietário, o dono da casa, aquele que é o guardião da sua casa, da sua família e dos seus bens, ele pode ver se o ladrão está armado ou não. Se o ladrão não está armado, ele não pode abater. Porque o que Deus está falando aqui, o que vale aqui é a vida das pessoas e não os bens. Então, de dia, o ladrão está desarmado, não o abate. E se abater, vai ser culpado de assassinato, porque assassinou alguém que não estava ameaçando a vida das pessoas da casa. É disso que o texto está falando. Então, meus amigos, o que Deus está ensinando aqui nesse texto é toda vez que a vida das pessoas da casa, da família, aquele que é o guardião da casa, tem o direito de proteger a sua família, de proteger aqueles que estão debaixo da sua guarda. Ainda que isso implique em abater aquele que está ameaçando. O apóstolo Paulo escreveu algo fantástico, ele disse, o esposo proteja a sua esposa até mesmo com a sua vida. Até mesmo com a sua vida. Se for necessário morrer para salvar a sua esposa, que faça, porque desse jeito foi o que Jesus Cristo fez. Morreu para proteger a sua igreja. Morreu pela sua igreja. Morreu por causa da sua igreja. É isso que Paulo vai dizer. Agora, outro texto maravilhoso da palavra de Deus. Livro de Esther, lá no capítulo 7. A história de Esther é fantástica, fantástica. Esther era uma moça linda que veio a ser esposa do rei Assuero. Algum tempo atrás, Nabucodonosor, rei da Babilônica, subjugou os hebreus, levou parte do povo para a Babilônia e subjugou o restante na sua própria terra. Algum tempo depois, o Império Medo-Persa tomou o Império Babilônico e o povo hebreu continuou instalado na região. Assuero tomou para si uma hebreia, a Esther, que foi criada pelo seu tio Mordecai quando seus pais faltaram. O rei Assuero tinha um conselheiro do alto escalão chamado Amã, e esse Amã buscava reverência e prostração das pessoas quando ele entrava no palácio. Toda vez que ele entrava no palácio, ele exigia que as pessoas que estavam ali na porta se curvassem, se ajoelhassem diante dele. E o tio de Esther não fazia isto. Ele alimentou raiva contra Mordecai e planejou matar não somente Mordecai, como todo o seu povo, os hebreus. Ele então fez uma trama genocida para exterminar toda a raça dos hebreus. Mordecai contou a Esther que Amã havia feito uma trama genocida
com a assinatura do rei, né, um decreto pelo rei para que o povo fosse exterminado. Esté conclamou um jejum, o povo todo jejuou. Chegou o dia então dela se apresentar ao rei e contar o que Amã tinha tramado. Como o rei havia, por decreto, feito um documento para que o povo hebreu fosse eliminado, agora ele não podia desfazer o decreto. Então ele disse, vou fazer outro decreto, e esse decreto é para que todos os hebreus, onde quer que eles se encontrarem na província Medo-Persa, que eles possam se armar e lutar contra aqueles que forem exterminados. Então é isso que aconteceu aqui no versículo 4, olha só, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-iam, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Aqui ela falou essas palavras para o rei Assuero diante de Amã, e quando foi então revelado que Amã tinha arquitetado toda aquela trama genocida. E agora, Esté capítulo 8, verso 11. Aqui o rei baixou decreto e mandou que cartas fossem distribuídas em toda a província, avisando os judeus que eles se armassem e lutassem e resistissem aos seus exterminadores. Nelas, nas cartas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus bens. O rei Assuero fez o decreto para que o povo se preparasse, se armasse, fosse corajoso para lutar contra aqueles que fossem destruir, porque já havia um decreto anterior, um decreto de exterminação e de genocídio contra o povo. Agora, o decreto era para que o povo reagisse e lutasse contra qualquer um que se levantasse para lutar, para destruí-lo. Então, meus amigos, aqui eles enfrentaram seus adversários com o quê? Com rosas, com flores? Não, armados. Debaixo do decreto do rei Assuero, eles se armaram, se prepararam, lutaram e destruíram aqueles que vinham para exterminá-lo. Foi isso que aconteceu. O livro de Esté nos ensina exatamente o armamento do povo hebreu em terra estranha. Debaixo da autorização do decreto do rei Assuero, o povo se armou para lutar e vencer. Ah, mas só foi naqueles dias. Para hoje Deus não aprova o armamento, não. Ah, pastor, mas armamento aqui é só naqueles dias que o povo estava no cativeiro. Ah, então Deus mudou. Lá podia, agora não pode. É isso? Deus mudou, Deus errou. Ah, eu errei lá naqueles dias, agora não, agora estou fazendo o que é certo. É isso que você está dizendo? Meus amigos, Deus levantou Esté nos dias do rei Assuero para que ela fosse o meio pelo qual o povo seria armado para lutar e se defender a sua família. Isso continua até hoje. O armamento civil é plano de Deus. O armamento civil é vontade de Deus. O armamento civil é coisa de Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem mandou, foi Deus quem instituiu. E o povo tem que estar armado, sim, para se defender. Está na palavra de Deus, está escrito. No próximo vídeo eu vou trazer mais textos que falam, que ensinam sobre o armamento civil. Desarmamento é coisa de esquerdista, é o meio que eles usam para exercer o seu domínio, para
exercer opressão sobre as pessoas, sobre a nação. O esquerdismo estabeleceu a moralização da covardia. O bom moço é o covarde. O bom moço é aquele que aceita fazer qualquer coisa com ele e com a sua família, e fica quieto, calado e aceita o subjugo. O homem mau, para o esquerdismo, é o homem guerreiro, o homem leão, o homem justo, o homem que tem sede e fome de justiça. É o trabalhador, é o honesto. Este é o homem mau, a visão de mundo esquerdista. Essa cultura precisa ser enfrentada com coragem, com enfrentamento, com luta. Essa cultura da moralização da covardia estabelecida pela esquerda. Isso tem que acontecer. Meus amigos, a esquerda avançou muito no século XX. As ditaduras começaram desarmando a população. Vejam o bigodudo alemão que desarmou primeiro, desarmou todos os judeus. Milhares, aos milhares, foram levados como cordeirinhos para a matança. Vejam o que a Turquia fez. Primeiro, desarmou os armênios e os exterminou. Lenin desarmou quem? Os russos. Stalin desarmou os gulates. Aqui no Brasil, em 1934, quem estabeleceu o primeiro desarmamento aqui no Brasil? Aquele canalha do Getúlio Vargas. De lá para cá, a esquerda vem sempre tentando desarmar a população. No governo do canalha Lula, ele desarmou a população. A esquerda brasileira controla de tal maneira o desarmamento que, ainda havendo plebiscito do armamento civil, a esquerda não deixa, a esquerda não permite que o povo seja armado. Povo desarmado será povo subjugado pelo Estado, por aqueles que ascendem ao poder com sede de subjugar e oprimir o povo. Sejam valentes, cristãos armados, população armada, jamais será dominada por totalitarismo algum. Isso é vontade de Deus. Isso é polêmico. Não tem nada de polêmico. Não tem nada de polêmico. É a palavra de Deus. Eu não tenho culpa de terem ensinado para vocês que o mar é amarelo. Eu não tenho culpa nenhuma. Este conteúdo é muito importante para que as pessoas aprendam que armamento civil é coisa de Deus. Sendo útil, peço que você faça o canal crescer. Compartilha nas suas redes sociais, comenta aqui embaixo, que ele faz aquele comentário de apoio moral aqui. Deixa o seu like. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.